Muito boa noite para todos, aqui com você, pastor Enéas Francisco, e mais uma vez estamos reunidos para a quinta com propósito, o culto da Cogic 3 Monte Calvário, a partir da cidade de São Paulo, apesar de hoje eu estar gravando de outro lugar, do estado de Pernambuco. Nós estamos ao vivo com mais uma quinta com propósito. Eu quero dar as boas-vindas a você que vai chegando, pedindo que você compartilhe essa live com alguém, marque algum amigo que precisa ouvir a mensagem que Deus tem para nós nessa noite, e certamente seguiremos sendo edificados. Eu vou fazer uma oração pedindo que Deus toque o seu coração e a sua mente, te permita receber a palavra dessa noite com alegria e com disposição para aplicá-la na sua vida. Amém? Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos por podermos estar reunidos mais uma vez. Distantes fisicamente, mas reunidos ao redor do teu nome, nós estamos e sabemos que o Senhor está no nosso meio. Cada irmão e cada irmã na sua casa, talvez alguém no carro, no transporte, voltando do trabalho, ou mesmo ainda no ambiente do trabalho. Nós pedimos que a tua palavra alcance corações, toque a mente do seu povo, traga paz, refrigério, restauração e renove a esperança. Recebe, Senhor, a nossa devoção, o nosso culto nessa noite e encoraja a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Deus é bom. Pedindo mais uma vez que você seja proativo, interaja nesse culto a partir dos seus comentários, likes e compartilhamentos. É uma forma diferente de cultuarmos agora, e agora não tem problema nenhum usar o celular para compartilhar aquilo que você está ouvindo da parte do Senhor através da Igreja de Deus em Cristo Monte Calvário. Devido a uma fraca conexão aqui onde eu estou, a gente está com dificuldade de subir os louvores que foram enviados para esse culto específico. Então nós vamos louvar a Deus com o louvor prévio de um desses domingos, e eu já volto trazendo para você a palavra de Deus. Aleluia! Vamos continuar adorando o Senhor. Bata suas mãos. Não canse de adorar. Tu és Deus sobre tudo. Deus, tu és Rei. Cante, tu és Rei. Deus, sobre tudo. Deus, tu és Rei. Com glória, e majestade, domínio e autoridade. És Rei. Com glória e majestade, domínio e autoridade. És Rei. Tu és Rei. Sobre tudo, Deus, tu és Rei. tu és Rei, tu és Rei, sobre tudo, Deus, tu és Rei. com glória e majestade, domínio e autoridade, és Rei. Sobre tudo, Deus, tu és Rei. com glória e majestade, domínio e autoridade, és Rei. Com glória, domínio e autoridade, és Rei. Tu és Rei.
tudo. Deus, tu és rei. Com glória e majestade, Glória e majestade, domínio e autoridade. domínio e autoridade. És rei. És rei. Com glória e majestade, Glória e majestade, domínio e autoridade. domínio e autoridade. És rei. Tu és rei, Tu és rei. tu és rei, Tu és rei. sobre tudo. Deus, tu és rei. Tu és rei, Tu és rei. tu és Tu rei, és rei. sobre tudo. Deus, tu és rei. Em qualquer situação, Em qualquer situação, sempre me estende a mão. sempre me estende a És mão. rei. Em qualquer situação, sempre me estende a mão. Em qualquer situação, sempre me estende a mão. És rei. Será que você pode declarar isso nessa manhã? Em qualquer situação, sempre me estende a mão. és rei. És rei, És rei. És rei. Ele é o rei dos reis. És rei. És rei. És rei. És rei. És Aleluia! És rei! És rei! És rei! Só Ele é rei! Só Ele é digno de toda honra e toda glória! És rei! És rei! És rei! Cante isso, Lucas! És rei! Põe na mão! Aleluia! Entrega o seu melhor a Ele nessa manhã. Diga que Ele é maravilhoso. Diga que Ele é o Pai da eternidade. Diga que Ele é o Príncipe da paz. És rei! És rei! És rei! És rei! És rei! Aplauda o nome do Senhor. Erga a sua voz, erga a sua mão. Adora Ele, exalta aquele que é digno. Ele é rei, Ele é rei, Ele é rei. No céu, na terra, debaixo da terra. Ele é rei, só Ele é rei. Aleluia. Maravilha, Ele é Rei, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, nós vamos para a palavra de Deus agora e mais uma vez eu dou as boas-vindas para você que chegou aí depois de ter começado. O importante é ter você por aqui para ouvir a palavra de Deus. E como a gente vem discutindo sobre esse assunto, superando dias difíceis, a cada semana Deus tem nos dado uma palavra específica sobre como podemos nos posicionar adequadamente, como podemos recepcionar os momentos ruins e difíceis. E a gente semanalmente vem falando sobre diferentes personagens bíblicos que enfrentaram suas dificuldades, seus dias difíceis e se reposicionaram ou dependeram, esperaram pela intervenção divina nas suas causas. Então eu sei que você que me ouve nesse momento, você que me assiste, deve também ter vivido ou está vivendo seus momentos difíceis que você tem procurado em Deus, buscado em Deus forças para superar. E o tema dessa noite gira em torno de um personagem bíblico que não temos seu nome, mas que experimenta um enredo na sua história
é muito peculiar por conta de ter desenvolvido um coração bom, generoso, que não guardou mágoas de alguém que lhe feriu ou causou um trauma grande na sua vida. A passagem bíblica que nós vamos ler se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 4, e nós não vamos ler o capítulo inteiro, e depois o versículo 14. É a história de Naamã, não é? Que era um capitão, um homem, um militar, mas que tinha uma peculiaridade na sua vida, e algo que ele fez de errado, Deus reverteu e usou alguém que ele havia ferido. Veja só. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Guarde a palavra porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E o versículo 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Gente, essa história, ela toca a gente de uma forma muito peculiar, porque nós encontramos inicialmente o texto descrevendo Naamã como esse homem importante, imponente, talvez rude, certamente rude por ser um militar, um homem de guerra que precisava, ao obedecer às ordens do seu rei, cumprir com o seu dever, agindo a partir da força do braço, não é mesmo? Como um militar. E aqui a Bíblia estabelece que ele era um herói valoroso, ou seja, ele tinha as suas virtudes naquilo que lhe competia. Ele era um capitão do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu senhor, ou seja, ele tinha o respeito das autoridades acima dele. O Senhor até mesmo, aqui o Senhor com S maiúsculo, falando de Deus, havia dado livramento para os sírios a partir dele, ou por conta dele. Ele era um homem valoroso, porém leproso. E veja bem, o versículo 2 diz que tropas saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O que nós vemos aqui é que, em meio à sua eficácia, ao cumprimento do seu dever, esse homem que é um militar, esse homem que é eficaz, esse homem que é assertivo, esse homem que é tido como herói da sua nação, obediente às autoridades do seu país, ele, no cumprimento do dever, ele tira uma menina do seu convívio. Como a Bíblia estabelece que é uma menina, logo eu suponho que essa menina tinha uma família, tinha uma casa, tinha pais, um ambiente que poderia ser considerado o seu lar. E houve, então, uma ruptura, houve, então, um trauma causado na vida dessa menina por conta desse homem, Naamã. Ele é importante para o seu próprio país, mas está causando trauma na vida dessa menina de Israel. Ele a traz presa para sua casa e faz dela uma serviçal da sua própria esposa. Então, eu gostaria de analisar com você por alguns instantes os três personagens desses primeiros versículos que lemos. Nós temos Naamã, um homem que é bem posicionado no que tange a sua performance, ao seu desempenho de carreira profissional, cumpre com seu dever, ele é um herói para o seu povo. Nós temos, sofrendo indiretamente, a sua esposa, porque veja o que acontece aqui, o versículo 2 diz que a menina presa que ele trouxe ficou ao serviço da mulher de Naamã. E olha o que ela disse para sua senhora:
Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Esse é o diálogo que a menina tem com a sua patroa. Ou seja, eu queria que você imaginasse comigo por um momento como é essa menina que não tem nome, pode pensar acerca desse homem que a tirou da sua casa e do seu país, mas ela ainda como eu posso dizer, com uma ideia de esperança, fala a respeito de esse homem poder se encontrar com o profeta da sua terra. Isso é o que ela diz à sua senhora ou à sua patroa. E quem é essa senhora? Não temos muito detalhe sobre ela, mas eu gostaria de divagar com você um pouquinho, pensando como é ser a esposa de Naamã. Como é ser a esposa de um homem que é eficaz? Como é ser a esposa de um homem que é um valente, um guerreiro, que sai para cumprir com seu papel militar e a cada vez que ele volta para casa, seja depois de uma guerra, de algumas batalhas, seja depois de um treinamento intensivo com seus homens, esse homem volta lá fora, ele é uma autoridade respeitada, lá fora os homens batem continência para ele, lá fora ele tem o respeito do seu senhor, do seu rei, mas quando ele passa da porta da sua casa, ele se depara com a sua esposa. Uma mulher que espera pelo seu marido para acalentá-lo, para confortá-lo, encorajá-lo e certamente ajudá-lo a cuidar das suas feridas. As feridas que estão à sua pele, as feridas que revelam a lepra que tem dominado o seu corpo, e eu fico por um instante imaginando a fragilidade desse homem que é bom no que faz lá fora, mas o seu corpo estabelece qual é uma fragilidade dele, e ele é dependente dos cuidados da sua esposa, ele precisa da misericórdia, do sentimento de dó, de compaixão da sua esposa. E aí eu me pego agora pensando numa menina que teve a sua vida bagunçada por conta desse homem tirá-la do seu convívio para fazê-la escrava da sua esposa. Essa menina está longe dos seus pais, essa menina está longe da sua cultura, essa menina está longe do seu convívio, e eu quero crer que possivelmente ela tenha lidado com uma depressão profunda. Ela certamente deve ter passado por noites em claro. Ela certamente deve ter chorado pelos cantos até o dia que ela conscientemente entendeu: já não há mais o que fazer. Eu fui tirado da minha terra e eu tenho que me adequar, eu tenho que superar esse trauma, eu tenho que superar o que fizeram comigo, mas eu preciso estar atenta às necessidades dos outros, porque lá na minha terra tem alguém que, se o meu patrão conhecesse, ele estaria livre da sua lepra. E aqui eu encontro um gancho para falar sobre mim e sobre você nesse momento em que nós passamos por dias difíceis. Quando a gente fala de traumas, a gente fala de dores que nos são infligidas por conta de terceiros, a atitude dos outros que nos afetam. A forma como nos tratam, a forma como nos ignoram, a forma como nos ferem, seja fisicamente, seja verbalmente, emocionalmente, que à medida em que o tempo passa, o acúmulo dessas ações de terceiros vão gerando em nós um trauma, vão gerando em nós medo, vão gerando em nós pavor, uma cadeia emocional, e nós não sabemos o que fazer. Então, eu me pego a pensar como é que essa menina tira forças, ou de onde essa menina tira forças, para indicar uma solução para o problema do homem que lhe tirou de casa. É aqui que nós vemos que, quando servimos a Deus, nós precisamos entender que Ele tem o interesse de lidar com os nossos corações e com as nossas emoções, e que se nós quisermos servir e seguir a Jesus, nós precisaremos, de fato, verdadeiramente estarmos curados para servir. Aquela jovem, apesar de estar fora do seu convívio, apesar de estar vivendo aquele trauma, ela ainda tem um contato importante que faz com que, a partir de palavras que saíram da sua boca, houvesse interesse por parte de Naamã em querer conhecer o profeta da sua terra. Ela disse para sua patroa:
antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria. E ela não disse ele possivelmente, ele poderia, talvez ele conseguiria curar a lepra de Naamã, mas ela disse, ele o restauraria da sua lepra. E veja bem, muitas vezes eu e você causamos problemas, causamos traumas na vida das outras pessoas. Eu sei que geralmente ao falar de possíveis problemas assim, a gente primeiramente pensa nos traumas que as pessoas causam nas nossas vidas, mas nós também causamos traumas na vida das outras pessoas, seja através de ações, de palavras, através do que não fazemos, do nosso silêncio, e as pessoas elas vivem e convivem com os seus traumas, e muitas vezes nós esquecemos de nos posicionar ou de nos reposicionar para tentar trazer cura. E muitas outras vezes a gente sequer sabe que causou trauma na vida de alguém. Mas veja bem, um problema que Naamã causou, um pecado que ele cometeu ao separar a menina da sua família e trazê-la para a sua própria casa, Deus usou o mal que ele causou e transformou e reverteu em bênção para ele próprio. Eu sei que não é a coisa mais justa que você gostaria de ouvir, mas Deus queria realizar algo na vida de Naamã e ele utilizou a menina que sofreu o mal que ele causou para mostrar para ele o caminho da restauração. Ou seja, talvez do lugar ou do ponto, ou a partir da pessoa que você menos espera, alguém que você tenha ferido, um mal que você tenha causado, Deus reverte, Deus transforma e Deus traz cura. Ou seja, nós lemos que essa menina disse que gostaria de que o seu patrão, esse homem mau que a tirou de sua casa, conhecesse o profeta lá da sua terra. Nessa menina há uma semente de conexão, nessa menina há uma ponte em forma de gente ferida que conectou Naamã ao homem que o levaria a ter a sua pele restaurada. Então foi, olha o versículo 4, Naamã, e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ou seja, Naamã precisou dar ouvidos para alguém que ele havia ferido. E aqui não houve, antes de qualquer coisa, um pedido de perdão da parte de Naamã. Nós não vemos um relato de que Naamã se arrependeu e disse, puxa vida, garotinho, eu não deveria ter feito isso com você, eu vou te levar de volta para sua família. Nós simplesmente vemos uma menina cujo coração está limpo. Nós simplesmente vemos uma menina que possivelmente olhava para sua patroa, cuidando, limpando da lepra do seu marido. E ela dizia, lá na minha terra tem alguém que pode resolver isso aí. Eu conheço um homem, há um profeta lá em Samaria, que pode dar uma direção para esse homem deixar de sofrer. Então, ao olhar para esses três personagens, nós vemos um homem que sofre diretamente. Ele está lidando com sua própria dor, ele está lidando com o seu trauma, e eu digo trauma nesse caso porque a vida lhe impôs essa lepra, a lepra não lhe fora causada por terceiros, mas ele causou o mal a um terceiro. Então ele está lidando com uma circunstância da vida que pode afetar a qualquer um de nós, seja através de enfermidades, através de perdas, desempregos, falta de dinheiro, ou simplesmente alguém abrir mão do relacionamento conosco, ou simplesmente um amigo nos trair. Nós temos uma mulher que indiretamente é afetada por lidar com um homem que lá fora é uma coisa e aqui dentro é outra. Lá fora ele é forte, lá fora ele é poderoso, lá fora ele é um herói, mas quando entra aqui em casa, ele está lidando com a sua lepra. Quando entra em casa, ele está lidando com a sua dor. Quando entra em casa, ele é um menino que precisa de cuidados. E por último, uma menina, talvez o elo mais fraco nessa conexão dentro desse lar. A dependente, subjugada, escrava, menor, que não tem palavra, que não tem autonomia, que não tem liberdade. E é justamente essa garota que, ao abrir da sua boca, fala a palavra certa. Ou seja, de onde você menos espera, talvez até mesmo originado num erro que você cometeu, Deus
pode ter a resposta que vai guiar você para a sua liberdade plena. Olha o que acontece, a gente entende qual é o contexto, que o rei da Síria diz para ele o que fazer, junta bens, junta presentes, leva para esse profeta, conversa com ele, manda uma carta para o rei de Samaria, e tipo, Eliseu não está muito afim de dar muita atenção, mas no final das contas, ele, por conta de conexões, por conta de submissão, por conta de ser guiado por Deus para transformar a vida desse homem, diz para ele o que é que ele precisa fazer para ser liberto, para ser livre e restaurado. E o versículo 14 estabelece isso aqui. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Não é extraordinário saber que o Deus que nós servimos usa meios que a gente pode desacreditar, usa pessoas nas quais a gente talvez sequer confie ou veja um mínimo potencial. E a gente pode ver outras passagens bíblicas, como quando Jesus alimenta a multidão, em quem você menos espera, num menino que leva uma sacolinha de lanche, está a resposta para uma multidão faminta. Então aqui fica para nós nessa noite a necessidade de refletirmos, porque talvez dentro do nosso contexto de sofrimento exista ali alguém, exista ali um ponto, exista ali uma condição que nós mesmos criamos, e Deus vai utilizar dessa ferramenta, ou desse mal, ou dessa circunstância, e transformá-la em ferramenta que pode nos dar direção para aquilo que nós queremos fazer, ou precisamos viver e experimentar como saída, como recuperação, como restauração e vida. Então, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, porque dentro desse contexto, dessa passagem bíblica, você pode ser Naamã. Você pode ser uma pessoa que, diante das pessoas, mostra uma coisa, mas que quando você está lá no seu quarto, quando você passa da porta da sua casa, as pessoas que estão lá dentro com você lidam com a sua lepra, te ajudam a cuidar daquilo que mostram, revelam você quebrado, em pedaços, desconectado, ferido, moído pela vida. Talvez você seja alguém dentro desse ambiente que precisa recepcionar esse que chega todo dia, que lá fora revela uma coisa, mas quando passa da porta precisa revelar sua fragilidade e precisa ter alguém cuidando da sua lepra. Talvez você seja essa pessoa que está sofrendo indiretamente por conta do outro. Ou talvez você seja essa menina que foi tirada do seu ambiente, que está sofrendo, que está vivendo um trauma, mas mesmo em meio a esse trauma você não está impedindo Deus de agir através de você na sua condição nesse momento. Talvez você seja essa menina que vê outras pessoas sofrendo, até mesmo pessoas que te fizeram sofrer, mas Deus tem guardado o seu coração de viver rancor ou de guardar rancor contra as pessoas, porque vai ser uma prisão, outra prisão, além da prisão que você está vivendo. E se você escolher nessa noite poder ter o coração livre, um coração limpo, para poder servir independentemente do que lhe fizeram, Deus vai ser glorificado na sua vida. Nós não vemos a partir daqui um retorno dessa menina para o cenário. A gente vai ver Eliseu, a gente vai ver Geazi, mas nós não vemos o retorno dessa menina. Mas eu me pergunto, o que acontece com o coração desse Naamã que causou males para essa menina, mas foram as palavras que saiu da boca dela que o posicionaram para ser restaurado, liberto e livre daquele mal que assolava a vida dele. Como é que esse homem reagiu? Porque depois que ele percebeu o que Eliseu podia fazer, inclusive antes, ele já foi levando presentes, Eliseu não quis, Geazi recebeu. Se ele quis fazer o bem para o profeta, que ele disse para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, será que quando ele passa pela porta da sua casa, ao voltar com a pele lisa, limpa e sã, como ele trata essa menina agora? Será que ele não olha para ela com os olhos cheios d'água, dizendo: puxa, o mal que eu causei para você, Deus reverteu, o seu Deus reverteu em bênção para mim. Talvez ele passa pela porta e a esposa sequer o reconhece,
porque as lepras, ou a lepra que dominava o seu corpo, que lhe fazia cheirar mal, que revelava a sua carne, agora está sarado e ele passa pela sua porta como aquele jovem com quem ela casou muitos anos atrás, com a pele restaurada. Ele recuperou o seu ânimo, ele recuperou a sua aparência, e agora a autoestima dele é ainda maior. Lá fora ele era guerreiro, aqui em casa ele volta a ser um homem que não é simplesmente um dependente dos cuidados da sua esposa para limpar suas feridas, mas agora ele está são. Que tipo de sentimento tomou o coração de Naamã ao olhar para a menina, que foi a ponte entre ele e a sua cura? Então, eu gostaria que você visse a si mesmo nesse instante, seja qualquer dos personagens que você se veja hoje. Se você estivesse vendo na posição dessa menina, que tem recebido mais males do que bem das pessoas, se você continuar tendo um olhar cristão, um olhar cristocêntrico, o olhar de Jesus para as pessoas, inclusive para quem te maltratou, Deus vai cuidar de você, Deus vai restaurar você, Ele vai ser glorificado a partir do seu coração puro. Ou seja, essa menina nos ensina a necessidade de estarmos curados para servir. Ela não tem a enfermidade Naamã, mas ela carregava um trauma. Mas ela não permitiu o trauma, a distância, a separação da sua família, impedir que da sua boca saíssem as palavras certas para colocar Naamã diante da pessoa certa. Você tem na sua boca resposta para muitas pessoas superarem seus dias difíceis. Eu entendo que todos nós, ao passarmos pelos nossos vales, muitas vezes pensamos somente em nós. Como é que eu posso sair desse vale? Mas muitas vezes o desejo de Deus não é que você se ajude. É aqui que se manifesta o favor e a graça de Deus. E eu quero falar de favor de Deus para a gente terminar. Quando a gente fala da palavra favor, a gente fala de um cuidado de Deus para conosco, realizando coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos. Eu vou usar alguns exemplos bem simples sobre o que é favor. Eu vou estabelecer favor numa dimensão humana. Se eu tenho um amigo que mora numa cidade grande, eu moro no interior, e existem necessidades minhas na cidade grande, e eu sei que ele semanalmente vai para a cidade grande. Eu ligo para ele e falo: meu amigo, eu preciso de um favor, já que você vai estar mais bem posicionado do que eu para suprir uma necessidade minha. Outra coisa, se você é uma pessoa baixinha, de 1,5 m, de 1,60 m, mas tem um amigo de 2,10 m, você não tem a necessidade de subir numa cadeira, numa escada para pegar algo que está um pouco alto. Você olha para o seu amigo que é alto e diz assim para ele: eu preciso da sua ajuda, você pode pegar para mim? Ou seja, ele está posicionado para fazer por você algo que você não pode fazer por si mesmo. Então, toda vez que a gente fala de favor, a gente fala de receber de alguém ou de Deus o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Esse homem chamado Naamã causou um mal na vida de uma menina, mas Deus levou e permitiu a menina estar na casa dele e abriu a boca dela para manifestar o favor de Deus sobre a vida de Naamã. Ou seja, o favor de Deus não é como o favor dos homens, que eu peço ajuda quando eu estou mal financeiramente, eu ligo para um amigo e peço o favor dele, um pouco de dinheiro para mim, faz um Pix para mim. É diferente de eu precisar dos meus amigos se reunirem, das minhas amigas, do meu pai e da minha mãe, para me ajudar, suprir uma necessidade, abrir uma porta, revelar um caminho, carregar um peso que eu não consigo carregar sozinho. Mas quando o favor de Deus se manifesta na minha vida, ele me dá, além de ser aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo, ele manifesta aquilo que eu sequer mereço receber por conta das minhas atitudes prévias. Então, enquanto o favor de Deus me dá o que eu não mereço, a misericórdia de Deus me poupa daquilo que eu mereço. Ou seja, Naamã merece o quê? Merece mal, merece a cadeia, merece ser condenado por conta de tirar uma menina da sua casa. Mas a graça de Deus se sobrepõe às maldades que ele faz ou que ele fez e manifesta para ele favor e cura através da pessoa que ele cometeu males. Então, não quero que você espere o mal para as pessoas que te fizeram mal. Eu quero que você ore para que a graça de Deus se manifeste na sua vida e você seja a manifestação do favor de Deus para as pessoas que te fizeram bem e também as que te fizeram mal. E Deus vai ser glorificado na sua vida, Deus vai ser glorificado na sua história, Ele vai ajudar você a superar os seus dias difíceis, enquanto você ajuda outros a superarem seus dias difíceis.
Lembre-se que Naamã está lá fora ganhando batalhas, mas há uma luta interna. Ao se olhar no espelho, um herói, um capitão, um guerreiro de valor, mas que não se reconhece por conta da sua lepra. E muitos de nós estão vivendo situações semelhantes. Diante das pessoas, diante das multidões, nas redes sociais, no púlpito da igreja, nós somos uma coisa, mas quando nós estamos no nosso quarto, quando nós estamos diante dos nossos familiares, quando estamos ao redor das pessoas que são comuns para o nosso convívio, a gente revela quem é de verdade, seja por conta da fragilidade ou por conta das maldades que apresentamos. E eu oro por você nessa noite, para que você supere os dias difíceis de lidar com o trauma, o que te causam, e para lidar com as consequências ou circunstâncias do que a vida tem trazido para você. E no final das contas, Deus seja glorificado na sua vida. Eu estou terminando por aqui, eu quero orar com você e orar por você para que Deus te ajude e te permita receber o favor dele, seja lá quem você for. Naamã, a esposa de Naamã, ou simplesmente uma menina que recebeu a maldade de Naamã, mas que está com o coração limpo e disposto para servir até mesmo o homem que te causou tamanho mal. Seja curado para servir, essa é a minha oração. Pai, nós queremos te dar graças pelo poder da tua palavra. Ela é direta, ela é objetiva, e nós sabemos que ela é como uma espada de dois gumes, extremamente afiada, que ela vai até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir quais são as motivações, quais são as intenções do coração humano. E eu oro para que cada irmã e irmão que ouviu essa palavra nessa noite saia dessa live curado para servir. Nós temos vivido dores, traumas, perdas, dificuldades, embates muitas vezes, conflitos, mas o que precisamos é que o Senhor nos ajude a manter um coração puro, para que o teu nome seja glorificado, para que sirvamos, ó Pai, inclusive as pessoas que causaram rupturas, trouxeram males à nossa vida. Nós sabemos que Jesus, que habita em nós, não tem outra coisa para um soldado romano que coloca um prego ou que bate um prego em sua mão, senão as palavras: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que esse mesmo Espírito esteja em nós. Que a mesma humildade, a mesma disposição de abrirmos mão de qualquer coisa para que o Senhor seja manifesto através das nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Se você foi abençoado por essa palavra nessa noite, deixa aí seu comentário, chama um amigo, chama uma amiga para assistir essa mensagem. Lembra ele que na Cogic 3 Monte Calvário há uma palavra de Deus de vida, restauração e de esperança para ele nesses tempos difíceis que estamos vivendo. A gente tem mais, eu acredito, 2 quintas-feiras para nós trazermos palavras dentro desse contexto e encorajarmos as pessoas. Amém? Nesse domingo a gente vai se encontrar na Ceia do Senhor. Lembre-se que amanhã, sexta-feira, dia 18, tem lista de presença. Não perca o culto presencial. Esses últimos 2 cultos que nós temos tido, os 2 últimos domingos foram 4 cultos e nós fomos abençoados pela palavra e pela presença de Deus. Eu gostaria de convidar você nesse momento para semear na casa do Senhor. Se você está nesse instante com o coração disposto, com o coração aberto, e você quer fazer isso, você pode semear na casa do Senhor, fazendo um Pix, contribuindo para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Talvez você me diga que não tem condições, não consegue, não pode, não tem. Obviamente você está livre, ninguém pode dar o que não tem. Mas todas as vezes que temos, nós somos responsáveis por compartilhar e por semear aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então essa igreja é uma igreja que tem como propósito pregar o Evangelho, pregar as boas novas do reino de Deus, encorajar o povo de Deus e adorar a Deus. E nós fazemos isso com alegria. Você pode ver isso a cada culto nos domingos. A palavra de Deus é pregada com ênfase no Cristo e o nosso louvor é oferecido para Deus com alegria. Então, é um lugar onde você deve para onde você deve olhar, como
um solo fértil no qual Deus vai ser glorificado através dos seus recursos. Talvez você não possa fazer, ou não queira fazer, ou não tenha condições de fazer uma transferência e semear na casa de Deus nessa noite, mas você tem recursos, você tem cestas básicas, você tem mantimentos que você queira contribuir. A Congic 3 Monte Calvário tem um interesse e já está fazendo isso, que é de levar o alimento físico também para as pessoas que estão em necessidade nesse tempo de pandemia. E você pode ser um contribuinte nesse quesito também. Então, eu oro para que Deus abençoe a sua vida, abra portas para você, te faça prosperar com saúde, paz e finanças. E não se esqueça, você pode a qualquer momento fazer um Pix e abençoar o Ministério da Congic 3 Monte Calvário. E a chave é essa, congic3montecalvario@gmail.com. Nós estamos terminando por aqui esse culto. Gratos a Deus pela sua vida, pedindo que a graça de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo guarde você e a sua família hoje e sempre. E até o próximo culto em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.